O que é o canabidiol? Eu sou o Dr. Adam Alborta, eu sou médico clínico geral. Eu já trabalho com a medicina no canabinoide há alguns anos. E o que é medicina do canabinoide? Do que se trata isso? Bom, é um ramo da ciência, da medicina, que estuda os nutrientes da planta cannabis e como elas podem ser aplicadas da maneira medicinal. Então, a gente tem a planta cannabis sativa, entre outras espécies. A gente tem um nutriente que ele é muito importante para essa planta e é muito útil para a nossa medicina, que é o canabidiol. Mas na planta também tem outros nutrientes que também são pertinentes, também são úteis e que a gente ainda está fazendo diversos estudos para estruturar como utilizar elas como tratamento. Hoje, a gente tem pelo menos 4 moléculas que estão muito bem esclarecidas, muito bem estabelecidas, que têm potencial terapêutico para doenças como ansiedade, insônia, como autismo, epilepsia, como dor neuropática, dor crônica, e assim tem várias indicações com potenciais terapêuticos. O canabidiol altera a consciência? É muito boa essa pergunta, porque aqui a gente faz uma diferenciação muito clara entre o que é maconha, o que é cannabis recreativa e o que é cannabis medicinal. E, bom, eu posso dizer assim, o medicamento ele tem fins de tratamento. Então, a gente não existe prescrição para se divertir com maconha. Não existe prescrição para você usar no uso recreativo. Não existe isso. Então, a medicina, o que que ela faz? Ela pega tudo que tem na planta, na maconha, e faz uma dose rigorosa, controlada, com todas as substâncias classificadas, para que a gente saiba exatamente o que efeito esperar e como utilizar como tratamento. Então, na prática, maconha é o uso indiscriminado da planta e cannabis medicinal é o uso regular, rigoroso e médico da planta. Agora, respondendo à tua pergunta inicial, ele deixa algum efeito, né? Será se ele entorpece? Será se ele muda aquela alteração de percepção que quem usa de forma recreativa sente? A resposta categórica que eu posso te dar, Pedro, é não. Não tem nenhum efeito de entorpecente, nenhum efeito de deixar a pessoa grogue, nenhum efeito de deixar a pessoa letárgica. Pelo contrário, utilizando da forma certa, com a dose ajustada, com uma indicação clínica, com critério, você consegue até melhorar foco nas pessoas, regular o sono e ah, coletar todos os benefícios que isso gera a longo prazo. Eu tenho até uma situação para te comentar. Se a pessoa, por alguma obstinação dela, resolver tomar o frasco de canabidiol todinho de uma vez, o máximo que ela vai ter é um baita de uma azia, uma baita de um mal-estar geral, porque o medicamento é oleoso, então ele acaba gerando efeitos gástricos. Porque o frasco em si, ele tem uma porcentagem nula ou muito pequena do elemento THC, que é o que está na planta e o que deixa as pessoas dessa forma mais eufóricas, digamos assim. É possível manter a rotina de trabalho? Pode manter a rotina, não só pode, como ela conseguirá potencializar os seus benefícios, seus recursos da rotina, pois ela pode dirigir, pode assumir riscos, pode trabalhar em ambientes perigosos, não muda absolutamente nada. Única ressalva é a respeito dos medicamentos que ela já toma, porque aí a gente vai ter que fazer ajustes de dose e efeitos colaterais que podem interagir com o canabidiol, dos outros medicamentos. E outra ressalva que eu tenho é a respeito dos esportistas. Os esportistas precisam de um canabidiol que seja isolado, pois os testes antidoping vão acusar qualquer nível de THC. Então a gente precisa ser consciente na hora da prescrição para não atrapalhar ou prejudicar a vida desse profissional. O canabidiol pode substituir outros medicamentos? Essa pergunta é o que me fez trabalhar com a medicina no canabinoide. Em geral, os canabinoides eles entram como um tratamento secundário. Praticamente para todas as indicações, ele não é o tratamento
primário. Tem outros na frente que funcionam mais rápido, que estão mais disponíveis, mas, como sabemos, tem efeitos colaterais, que é muito bem escrito. O canabidiol, ele entra como secundário. Só que a molécula, ela atinge concentrações durante o uso a longo prazo, a mediano prazo. Em 14 dias, você já tem uma concentração que promove efeitos benéficos no corpo. E na prática médica, é, é muito constante que o paciente venha de maneira orgânica pedindo desmame dos outros medicamentos, principalmente os psicotrópicos. Então, é comum, eu tenho casos, assim, eu trabalho com isso já há alguns anos, então tenho vários casos, onde o paciente me chega com 2, 3 medicamentos para nervos, ansiedades, insônias, e a gente introduz o canabidiol e em questão de 2 meses, 3 meses, a gente já consegue fazer o desmame desses medicamentos. Hoje eu tenho pacientes que se tratam apenas com canabidiol. Para quais tratamentos é indicado? O endocannabinoides, né, eles têm um sistema dentro do nosso corpo que é próprio dele. Ele tem receptores nos nervos, né? Eu falo nervos de maneira ampla, mas seria no sistema nervoso central, no algumas conexões de músculo esquelético, enfim, tecidos nobres, que ele tem receptores. Por quê? Porque ele promove uma regulação, ele promove um equilíbrio. O nome dessa palavra na medicina é homeostase. Homeostase, gente, é equilíbrio entre sistemas. Então, o canabidiol tem esse potencial. Imagine uma gama de doenças que acontecem por desequilíbrio. Então, o canabidiol equilibra. O que exatamente, doutor? Vamos lá. Da onde vem a insônia? Da onde vem a ansiedade? Da onde vem o autismo? Da onde vem a epilepsia? Tudo do sistema nervoso central. Então, a gente equilibrando o sistema nervoso central com medicamento, você consegue melhoras nesses casos. Então, o canabidiol acaba entrando com um potencial terapêutico. E aí eu tenho uma gama de doenças, né? Eu vou citar algumas das mais comuns que são as procuradas no meu consultório. Insônia, disparadamente. A gente tem ansiedades, porque tem vários tipos de ansiedade. Eu tenho dor crônica. Entre a dor crônica tem a dor espástica, dor neurológica. Eu tenho a dor oncológica a tratar. Aí a gente tem as doenças psicossomáticas também, como fibromialgia, como alguns tipos de depressão. Então, aí vem as doenças mais funcionais mesmo, como, por exemplo, a epilepsia. A epilepsia, ela é a única indicação terapêutica primária do canabidiol hoje, descrita na ciência, é as epilepsias de difícil controle. Essa realmente você deve instalar o tratamento. Os outros, como eu mencionei anteriormente, são como secundário, mas é orgânico da pessoa transformar o canabidiol no protagonista de seus tratamentos. Como se pode adquirir o canabidiol? O canabidiol, para você adquirir ele, você precisa de uma receita médica, uma prescrição, né, uma receita do nosso sistema de saúde, né, enfim. E você pode adquirir ele em farmácias especializadas ou em sites na internet que são de farmacêuticas. Porque a gente pode importá-lo do exterior, a gente tem RDC da Anvisa para amparar essas situações, e a gente pode adquirir de farmácias brasileiras, seja de manipulação ou farmácias populares. O debate tem sido científico ou ideológico? Eu, simplesmente como médico, como cientista e inclusive como entusiasta dessa nova ciência, eu simplesmente não vejo. Eu não ligo, eu não leio nada sobre preconceitos ou sobre a dificuldade das pessoas entenderem. O que eu vejo, na verdade, é um desconhecimento. Muita gente, Pedro, tem suas doenças de difícil controle e busca uma solução de qualquer jeito. E elas acabam entendendo, seja com preconceito ou sem preconceito, elas entendem que é uma alternativa terapêutica. Então elas entendem que, bom, eu vou experimentar, eu vou ver como é esse tratamento, me explica, doutor, se faz sentido. Então, eu acho que se a gente conversar a nível de pacientes, de doenças, a nível humano, o preconceito, ele vai caindo de acordo com a necessidade, né? Então, isso acontece de maneira orgânica. Mas, essa pergunta é pertinente em todos os canais de comunicação,
porque é justamente por causa do desconhecimento que gera o preconceito político. E sem a gente ter respaldo, ou na verdade, sem a gente ter apoio político, a gente não consegue ampliar o alcance desse medicamento para as pessoas. Então, eu diria que existe 2 trabalhos paralelos acontecendo hoje em dia nesse ramo. Um é o científico, é estudo em cima de estudo, comprovando eficácia e excluindo algumas indicações que poderiam ser e que não são, na verdade. Isso aí é normal, é ciência baseada em evidência. Agora, por outro lado, a gente tem sim que desconstruir a imagem, seja por mídia, seja por palestras, seja por estudos de casos, enfim, de que existe uma diferença muito absurda, muito ampla entre o consumo recreativo e a cannabis medicinal. É um mundo completamente distante do outro. Quando procurar esse tratamento? O momento é sempre que você tiver impacto na sua rotina. Isso é o que define uma doença. Qualquer coisa que altere o impacto, que faça um impacto na nossa rotina é definido como doença. Eu sugiro buscar um profissional que cuide do seu caso, não um prescritor que vai te dar uma receita e você vai experimentar. Isso não é terapia. Você precisa de alguém que investigue o porquê que você está desse jeito e se a medicina no canabinoide é aplicável ou não. Nem sempre é, mas às vezes você pode conseguir o tratamento do que você está precisando, né, com cuidado da saúde. E como você busca isso? Olha, infelizmente, Pedro, e isso é até um pouco polêmico que eu vou falar, mas a medicina, ela não é simétrica. O conhecimento científico não é simétrico. Quem se formou alguns anos atrás ainda não, talvez não tenha tido a oportunidade de lidar com essa nova especialidade, com essa nova ciência. Então, a gente tem um entrave de alguns profissionais, especialistas, com um certo receio, ou desconhecimento mesmo, porque os estudos já estão amplos. Então eu diria que a pessoa que busca esse tratamento alternativo, que pode fazer sentido para ela, que ela se informe do profissional que ela vai ser recebida, né, o profissional que vai atendê-la. Se ele tem expertise nesse caso, com canabinoides, se ele tem experiência, se ele é uma pessoa que vai saber fazer um critério de indicação terapêutica para ela com canabinoides, porque eu entendo que, como é muito novo, nem todos os profissionais ainda estão qualificados. Então, a pessoa vai ter que buscar alguém que, de fato, esteja alinhado com essa proposta. Um avanço humano da medicina. Pedro, primeiro, obrigado pela participação, né, pelo convite que você me fez. Eu acredito que a medicina canabinoide, ela é um braço terapêutico que transforma o médico naquilo que ele deixou de ser já faz um tempo. Há uma distância muito grande, e eu acho que o paciente que está olhando esse vídeo, ele vai identificar que existe uma distância muito grande entre a medicina e a realidade dos pacientes. Não é uma realidade você tomar um medicamento que vai te dar um efeito colateral que vai atrapalhar a sua rotina tanto quanto a sua doença original. E a medicina no canabinoide, ela vem para trazer isso de volta, é o contato, é a conversa, é a compreensão de como que vai funcionar em você e a sua vida. Então, eu acho que os benefícios são coletados justamente porque é uma abordagem muito mais humana, sem efeitos colaterais, quando bem indicado, né? E isso faz com que gere um benefício tanto para o paciente, e eu vou te falar a verdade aqui, Pedro, eu estou muito realizado com meus pacientes, cara, porque é raro você tratar uma ansiedade, por exemplo, e ter um índice de recaídas muito pequeno em comparação à medicina que eu praticava antes dos canabinoides. Então, eu gostaria de deixar esse relato para os pacientes de que existem alternativas que, se você buscar se informar e quiser tentar esse tipo de tratamento, pode de fato resolver muita coisa na sua vida. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Adam pelo Instagram, @cbd Saúde Online, ou pelo site www.dradalborta.com.br. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui no Saúde em 3 Atos.